Vida Longa CBN. Vida Longa CBN no ar, e a gente traz para você algumas lembranças, tá? Porque durante a pandemia, lavar as mãos, usar álcool em gel, redobrar a atenção com a limpeza de superfícies viraram parte da nossa rotina durante alguns anos. Mas, com o tempo, muitos desses hábitos, infelizmente, foram ficando de lado. E aí a falsa sensação de que a Covid acabou, porque ela não acabou, ela está entre nós, mas ainda assim fez muita gente relaxar com esses cuidados. E a verdade, gente, é que vírus e bactérias continuam circulando, especialmente em ambientes coletivos, fechados, como, por exemplo, transporte público, academia, até no seu local de trabalho. Então, para a gente falar um pouco sobre a importância de manter esses cuidados e como pequenas atitudes do dia a dia podem fazer a diferença na prevenção de algumas doenças, é que nós aqui da CBN Vitória convidamos a doutora Rúbia Miossi, que é infectologista, para alertar um pouco e relembrar alguns cuidados que eu acho que muita gente esqueceu. Doutora Rúbia, bom dia. Bom dia. Doutora Rúbia, o pessoal deu uma relaxada aí depois dessa pandemia de Covid. Tem um pouco disso? A galera acha que tem a falsa impressão de que ela acabou? Na verdade, existem vários fatores que influenciam, né? Foi muito intensa a necessidade de mudança de comportamento e atitude para podermos vencer aquele período. E isso era repetido com tanta ênfase e por questões também políticas e propriamente sociais, as pessoas foram ficando com raiva até de algumas dessas medidas, e quando a pandemia acabou, acharam que podia deixar para lá, até porque estava todo mundo, entre aspas, tô de saco cheio disso, não quero mais me preocupar com isso. E o que acontece é que esse tipo de comportamento ele já deveria ser hábito nosso desde muito antes, porque a higiene de mãos é uma coisa que a gente aprende na pré-escola. Na nossa primeira vida escolar, a gente tem essa ênfase, né, dada pelos nossos professores, e também na casa da gente, quantas vezes a mãe da gente fala, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, e a gente acaba esquecendo. Então, assim, a higiene de mãos ela é um hábito de saúde para todas as pessoas, independente da idade. A gente fala muito de proteger as mãos do recém-nascido, né, que ele leva sempre as mãozinhas à boca, desde muito cedo, e ajuda a gente a evitar algumas doenças, tanto respiratórias quanto também doenças diarreicas, né, aquelas doenças que dão diarreia porque a gente contaminou a mão com algo, depois contamina o alimento ou leva diretamente a mão à boca, e aí acaba adoecendo. Então é um hábito que tem que ser geral, igual é o hábito de escovar os dentes, igual é o hábito de tomar banho, tem que lavar a mão o tempo todo mesmo, não tem jeito. E ainda faz diferença manter o hábito de lavar bem as mãos ou usar álcool gel ou álcool líquido? E eu até faço uma observação, doutora, em relação a esse ou. Precisa de fazer os dois? Pode fazer um só, Então, mas não. qual deles? Os dois são equivalentes, tá? Já existem estudos aí, até antigos, né? Não é uma coisa nova, que é equivalente à higiene de mãos com álcool a 70 ou com água e sabão. Desde que você siga uma técnica específica, desde que você siga o tempo necessário. A higiene de mãos, ela dura em média 5 minutos com água e sabão, e com álcool 3 minutos. É pouco? Sim, é pouco. É rápido. Mas a gente não pode querer acelerar esse processo porque é o tempo que o agente químico que a gente está usando, seja sabão, seja álcool, leva para poder agir e matar bactérias e vírus. A morte dos vírus ela é mais rápida, porque geralmente vírus são seres muito mais rudimentares do que uma bactéria. As bactérias elas têm estruturas ali na sua parede celular que dificultam mais os agentes químicos funcionarem do que um vírus. Mas, um tempo curto, como 3 minutos esfregando a mão com uma preparação, né, uma solução de álcool a 70, é suficiente e substitui a higiene de mãos com água. Só não substitui quando a gente está falando de formas resistentes de algumas bactérias, que a gente chama de esporos. Essa forma nada mais é do que a maneira que a bactéria encontrou de, em situações adversas, em que ela não tem muita fonte de energia, né, não está um ambiente adequado para ela forma um esporo, que é uma forma muito rudimentar da bactéria, mas muito resistente. E aí precisa de água e sabão para poder eliminar. E qual é a situação que a gente tem contato com isso? Quando a gente vai ao banheiro, principalmente porque elas estão nas fezes nessa forma, né? Então, algumas bactérias
vão produzir esporos e que vão sair nas nossas fezes que só água e sabão vão eliminar. Então, por isso que a gente fala, foi ao banheiro fazer o número 2, tem que lavar com água e sabão, não adianta passar álcool. Todas as outras situações, o álcool consegue substituir a higiene de mãos com água e sabão, desde que não tenha sujidade visível. O que é isso? Desde que a sua mão não esteja visivelmente suja. Se sua mão aparentemente está limpa, o álcool vai funcionar super bem. Se você está vendo que tem alguma sujidade na sua mão, tem que ser água e sabão, porque você precisa da ação detergente do sabão para eliminar a sujeira. Doutora Rubia, mas é estranho quando a gente vai ao banheiro e tem mais gente, a pessoa sai do banheiro e vai embora sem lavar a mão, é estranho. Sim, exatamente, é bastante esquisito e é como eu falei, né? Lavar as mãos é igual a escovar dente e tomar banho, é uma coisa que é de higiene pessoal, é um bom hábito que todo mundo devia ter desde muito pequenininho. Mas é o que a gente mais vê, né? Quando a gente frequenta um banheiro que é coletivo, a gente vê que as pessoas parecem que estão fugindo do banheiro, correndo de alguém que está ali e esquece de lavar as mãos. Fora que também em algumas situações, né, a gente sempre ouve muita reclamação de quem frequenta, por exemplo, os terminais, né, de transporte coletivo daqui, que não tem água e sabão lá. Nós tivemos reclamações também de outras entidades públicas que alunos frequentam, enfim. Quando você vai lá no banheiro não tem água e sabão disponível, não tem um papel para você secar a mão. Então, assim, como é que uma coisa tão básica não é suprida, né? E às vezes a pessoa não tem sabão, só água resolve, a pessoa vai lá e ainda deixa a água escorrer bastante na mão porque não tem sabão. Só a água não resolve, a água ela não é suficiente para eliminar micro-organismos. A água ela faz vamos dizer assim, entre aspas, um arraste, mas a gente não consegue tirar a sujeira da mão somente com água, né? A gente sempre precisa de um agente detergente para poder soltar essa sujeira. E se a mão estiver visivelmente limpa, a gente precisa do agente químico álcool para poder de fato matar o micro-organismo que está ali. A água ela é uma fonte de vida, ela não é uma fonte de morte, então ela não consegue fazer isso. E aí, nessa hora que é bom ter um vidrinho de álcool, de antisséptico na bolsa, na mochila? Sim, a gente ainda encontra no mercado, né, aqueles frascos pequenininhos de álcool gel a 70%, porque lembra, tem que ser a 70%. E as preparações líquidas, 70%, foram retiradas do mercado novamente por conta do risco de acidentes, né, com queimaduras. Então, as preparações em gel, elas continuam sendo vendidas. Então, o ideal é que você tenha, assim, um frasquinho pequeno, dá até para levar no avião, esse tipo de frasquinho pequeno, ele não é proibido quando você vai viajar de ter ele na sua bolsa, porque pela quantidade não consegue causar incêndio em lugar nenhum. Então, ele não é contraindicado carregar. Então, é sempre importante a pessoa ter um frasquinho desse dentro da bolsa, porque se vir uma situação que está sem água e sabão para poder lavar a mão, ou no ambiente que você está não tem a preparação alcoólica disponível, porque, por exemplo, num hospital é obrigatório ter vários locais com dispenser de álcool para higiene de mãos. Isso é obrigação, sabe? Tem legislação sobre isso. Mas não está ali, não está disponível, você tem o seu. Então, você não está nunca desprotegido. Entrei no transporte coletivo, passei meu cartão, passei pela roleta, sentei. Já higieniza sua mão ali antes de pegar no seu telefone celular, por exemplo. O telefone celular ele é muito falado que é um objeto que mais tem contaminação por duas razões principais. A primeira é que ele fica na nossa mão, né? E a nossa mão ela é colonizada com um monte de bicho porque a gente não lava a mão direito. Em segundo lugar, porque ele fica próximo à nossa boca. E dentro da nossa boca também tem um monte de bactérias que, enquanto a gente está falando, a gente está lançando gotículas ali em cima do aparelho e ele vai sendo colonizado por esses micro-organismos também. Além da pele do rosto, onde a gente encosta, né? Tem esses detalhes. E o terceiro, que eu falo que é um terceiro que é variável, vai depender do comportamento da pessoa, o local onde ela coloca o aparelho celular dela. Porque às vezes vai ao banheiro, entrou na cabine, bota o aparelho celular em cima da tampa do lixo e esquece que várias pessoas passaram por ali e deram descarga com a tampa aberta. E o aerossol, né, todos os sprays de dentro do vaso foram parar em cima daquela superfície. Então, o aparelho de celular, ele é muito colonizado, por isso que está sempre aí aparecendo em matérias como, nossa, sei lá quantas mil bactérias foram encontradas no aparelho celular. Se a gente tem o hábito de higienizar as mãos antes de mexer e após mexer com ele,
Manter o telefone também higienizado, tem vários locais aí que fazem higienização do seu aparelho celular, é importante isso. A gente consegue manter nossa saúde um pouco melhor. Doutora Rúbia, a gente vai para o Repórter CBN agora, mas já tem perguntas para a senhora aqui. A senhora fica com a gente? Rapidinho a gente já volta. Sim. Só um minutinho. Estamos no nosso Vida Longa CBN, conosco a médica infectologista, doutora Rúbia Miossi, falando de alguns cuidados que nós já deveríamos ter antes da pandemia de Covid, que foram reforçados, mas que agora o pessoal está meio que deixando de lado e esquecendo. E esses cuidados podem evitar vários tipos de infecção. Doutora Rúbia, obrigada por aguardar o Repórter CBN conosco. Doutora Rúbia, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes já? O Marcos está aqui perguntando sobre os lenços de 70% de álcool. Tem alguns, inclusive, que estão à venda nos supermercados. Sim, o lenço que tem essa preparação, ele também é adequado. O que é melhor o lenço em relação vamos dizer, a preparação alcoólica simples? O lenço, ele pode ajudar a fazer o arraste, né? Da sujidade que talvez esteja na mão. Então, a gente consegue, sim, usando um lenço, ter algo muito próximo da questão da higiene com água e sabão quando eu tenho sujeira visível. Então, sim, ele é uma boa ferramenta para você ter na bolsa, né? Quando você sujou a mão com alguma coisa, estava se alimentando e aí sujou, sei lá, com algum tipo de alimento. Ele vai funcionar super bem, porque ele, além de ter o agente antisséptico, que é o álcool, o lenço ele vai funcionar como um guardanapo, que você retira o resíduo sólido que está ali visível e vai permitir que o álcool funcione. Então, ele é uma preparação adequada também. Bom, cuidados com o transporte público, academia, tem que redobrar a atenção nesses locais, né, doutora? Sim. Todo local, né, que é de uso coletivo, a gente precisa redobrar a atenção, porque são várias pessoas ao mesmo tempo frequentando. Então, vale lembrar que o nosso organismo, ele entra em contato com micro-organismos o tempo inteiro, e cada corpo tem o que a gente chama de microbiota própria, que já são os micro-organismos que a gente convive com eles todos os dias no nosso organismo e a gente leva eles para todos os lugares. Então, quando a gente toca as superfícies, a gente transfere parte dessa microbiota ali para aquela superfície que a gente está tocando, em qualquer parte do corpo. Então, né, é o que a gente fala que é o contato habitual. Dessa forma, o que a gente sempre recomenda, né? Vou usar o aparelho da academia. Tenha lá o seu paninho ou a sua toalha, que seja, para você higienizar o aparelho antes de você usar, mas lembre-se, não pode ser o mesmo pano que você vai usar para secar o suor do rosto, porque você vai estar levando a sujeira do aparelho para você, né? As pessoas às vezes acham que é tudo a mesma coisa. Põe a toalha sobre o aparelho, usa o aparelho, depois pega a toalha e seca o suor do rosto. Tipo assim, tá sendo pior do que se não colocasse lá a sua toalha sobre o aparelho. E higienizar as mãos sempre, o tempo todo, quando estiver usando algo de uso coletivo, é importante justamente por causa desse detalhe que eu falei. Mas mais do que isso, a gente sempre fala sobre isso, na pandemia a gente falou muito, mas parece que agora de fato esqueceram, é a situação da pessoa que está gripada, frequentar ambientes de uso coletivo. Veja bem, não é proibido ninguém gripado ir a nenhum lugar, não existe essa proibição por lei, está gripado, você é obrigado a ficar preso em casa. Não tem isso mais. Mas existe o que é recomendado. É recomendado evitar frequentar locais se você tiver gripado sem o uso de uma máscara. Por quê? A máscara simples, ela vai conter as suas secreções, nariz, boca, se você espirrar, se você tossir, dentro daquela máscara e não vai contaminar o ambiente próximo aonde você está. Isso protege as outras pessoas. E quando a pessoa, por exemplo, que tem a imunidade um pouco mais comprometida por alguma situação, seja remédio, seja alguma doença de base, quando ela vai a um ambiente de aglomeração de pessoas, e principalmente em períodos onde a gente tem grande quantidade de infecção respiratória, que é aquele período do outono e inverno, é importante que ela também use a máscara, nesse caso, para se proteger. Então, vamos dizer, uma atitude educada para proteger o outro e uma atitude de prevenção para si próprio. Então, é você também se colocar no lugar do outro, de não vou transmitir para outras pessoas que podem ficar piores do que eu, porque eu não sei a condição de saúde delas, se pegarem aquilo que eu tenho. Então, isso tudo deve ser observado. Não é achar que é só uma alergia, dane-se. Não. A gente tem, vamos dizer, entre aspas, contratos coletivos, né? Que passa pela nossa educação, que passa pela nossa empatia, né? Nessa relação com o outro. Então, super importante nesses momentos a gente lembrar disso. Higienizar as mãos faz parte e ter o cuidado com as secreções respiratórias também. Doutora,
Vamos falar agora um pouco sobre ambientes médicos de forma geral. Claro que a gente está vivendo esse mistério, esse suspense da infecção lá no Hospital Santa Rita, que ainda há investigação sobre o que é. A Secretaria Estadual de Saúde já descartou a questão de vírus, mas ainda faltam bactérias, fungos, né? Que pegaram primeiro os funcionários, mas a gente percebe que outras pessoas que estiveram na ala oncológica, onde essa infecção teria começado, também começaram a aparecer depois. E aí vem a pergunta: que cuidados a gente tem que ter num ambiente de saúde? Porque existe unidades de saúde, clínicas particulares, hospitais como Santa Rita e tantos outros. A gente sabe que é um lugar de saúde e a tendência é que ele esteja sempre higienizado, né, desinfectado. Mas tem corredores, tem locais comuns do público que vai lá para visitar alguém ou vai lá porque precisa de um atendimento. Que cuidados a gente deve ter de forma geral com esses ambientes, doutora? A gente sempre tem que lembrar que um ambiente para atendimento em saúde, as pessoas não estão indo lá a passeio, né? Quem frequenta está indo por uma doença, por um sintoma que está tendo, por algo que não está legal na sua saúde. Pode ser doença transmissível ou não, né? Só vai saber, de fato, o médico, a equipe que atender. E também vão para lá pessoas que vão fazer visitas a quem está internado, no caso de hospitais e clínicas. Mas, por exemplo, num consultório médico, não. Quem vai junto são os acompanhantes, né? Que estão levando aquela pessoa que está precisando de atendimento. Então tem que lembrar que nesses ambientes a gente tem que ter atenção redobrada para não ficar tocando em todas as superfícies. Atenção redobrada e não ficar passando as mãos no rosto, porque isso é muito frequente. É mais importante ainda lembrar que existem alguns ambientes que não é ideal a frequência de crianças, porque crianças não têm essa noção ainda, né, amadurecida. Tem que lembrar que o ambiente ele é higienizado, mas existe uma periodicidade na higienização do ambiente para que a sujeira não fique lá. Mas não é 100% do tempo alguém limpando. Existem ciclos, rotinas de limpeza que são realizadas. Então a gente também precisa ter o cuidado consigo próprio. Mais do que isso, em hospitais, locais de internação, existem regras para o visitante e para o acompanhante. Toda vez que você vai a um hospital desse, o hospital tem obrigação de te fornecer uma cópia dessas regras para que você se oriente como andar, como transitar e como frequentar aquele ambiente. Então, o tipo de roupa adequada, não é ideal que vá de chinelo de dedo, sandálias abertas, o ideal é que seja calçado fechado, de preferência calça comprida, né? Não utilizar roupas muito decotadas, por uma razão simples, a gente não está falando de decoro, a gente está falando de risco de acidentes dentro daquele ambiente. Não é para ter agulha espalhada em lugar nenhum, mas você pode esbarrar a perna numa ferramenta que tem ali da cama do paciente e machucar sua perna. Se você tiver de calça, você está protegido. A mesma coisa nos pés, você pode tropeçar em algum lugar, né, que não é do seu hábito, tá por ali, machucou o pé. Mas pode também, eventualmente, encontrar um material pérfuro cortante e ter um acidente de uma ênfase um pouco mais grave. Então, precisamos pensar que nós estamos num ambiente que é, entre aspas, insalubre. As pessoas que trabalham ali dentro, elas recebem um aditivo de insalubridade no próprio salário justamente pelo tipo de coisa que circula lá dentro. E a gente que é visitante, a gente está achando que está na nossa casa? Infelizmente não. Então a gente precisa sim ficar atento para essas regras, quais ambientes que não pode frequentar, quais ambientes são restritos à equipe médica, quais ambientes são restritos aos pacientes, quais ambientes que os visitantes podem frequentar e ali não é restrito. E sempre lembrar que circulam muitas pessoas que estão em convívio com pessoas com doenças mais graves e doenças também que são transmissíveis. Então a gente tem que ficar muito mais atento para a situação de higiene de mãos quando está num ambiente desse. E é claro, todos esses ambientes têm equipes treinadas, muito bem treinadas e de alto conhecimento técnico para evitar que uma contaminação ocorra ali dentro. Mas a gente não está 100% vigiando o tempo todo e olhando em todos os ambientes. Então, caso algo escape, você tem que estar protegido para isso ser minimizado. Uma coisa que eu vejo algumas vezes que a gente precisa ir numa unidade de saúde, né? Criança sentando no chão, gente encostada na parede, colocando a mão na parede apoiada, e aí depois a mão é instintivo. Às vezes vai coçar o rosto, vai coçar o braço, e a pessoa não percebe que passou de repente alguém tossindo ali, o chão tá sujo porque você veio da rua, né? Então o chão naturalmente já é um lugar sujo para você deixar uma criança ainda no ambiente hospitalar. O que é isso? É excesso de cuidado, excesso de preocupação, doutora?
Isso não é excesso de preocupação, isso é uma preocupação genuína. Por quê? De fato, o chão está sujo porque todo mundo vem da rua com o seu calçado, pode até limpar na entrada, né, para não carregar a lama toda lá para dentro, mas sujidade vai existir. Local de criança, no chão é em casa, onde você tem um ambiente, entre aspas, controlado. Fora dali, as escolas, por exemplo, de educação infantil, elas também têm esse ambiente controlado, né? Dentro dos locais onde a criança fica no chão, ninguém entra calçado. Então, assim, a gente fica meio chocado quando vê umas situações dessa, porque, de fato, as pessoas não estão prestando muita atenção nisso. Uhum. E, sim, tem o local para ficar sentado? Tem. Às vezes está todos os locais, todo mundo já sentado, mas fique atento para onde você leva as suas mãos. Tem do lado o sprayzinho de álcool, vai lá, higieniza frequentemente as suas mãos. Você, por distração, botou a mão em algum lugar que você não percebeu, pode estar levando para o rosto. Antes disso, higieniza a sua mão. Então, é um hábito. Ah, nossa, vou ficar neurótico. Não, não é questão de ficar neurótico, é se proteger, porque é dessa maneira que a gente contrai doenças infecciosas, principalmente as respiratórias. Doutora, para a gente encerrar, tem mais ouvintes conosco aqui. O Renan contando aqui que ele pergunta quem rói unha. Ele disse que no ônibus, uma vez, ele viu uma menina que estava apoiada no pegador do ônibus, né? E aí ela tirou a mão, levou a mão na boca, roeu unha e botou a mão de volta. E daqui a pouco ela fez o mesmo movimento de novo. E ele ficou preocupado. Ele falou, gente, ela botou a mão na boca 2 vezes, roendo unha, pegando no ônibus. Pois é, ruim para ela e ruim para quem vai pegar ali também, né? Porque ela levou coisas da boca dela ali para dentro, para aquele local onde outra pessoa vai pôr a mão. De fato, o hábito de roer unhas, ele tem fundos que às vezes são psíquicos, sabe? Tem pessoas que são ansiosas e por isso roem as unhas desde muito pequenos, e se não controlar esse fator ansiedade, não consegue resolver essa questão roer unhas. E é um dos hábitos que desde criança a gente sabe que tem impacto direto na saúde. Boa parte das verminoses que as crianças adquirem é pelo hábito de levar as mãos à boca, seja para roer unhas ou não. Então, assim, só pelo fato de debaixo da nossa unha já conter uma quantidade incrível de sujeiras que vão passar para o nosso organismo quando a gente rói a unha, ou às vezes a pessoa nem rói a unha, mas fica limpando a unha no dente, tá? Exatamente errado do mesmo jeito, de risco do mesmo jeito. Isso é um risco alto para qualquer tipo de doença, principalmente as doenças diarreicas, porque está levando tudo que passou ali naquela superfície para dentro da boca diretamente, contato direto, e está indo para o trato digestivo dela, e a gente não sabe o que pode acontecer. Então, quem rói unha precisa, de fato, ficar atento a isso. Opa, eu roo a unha, então eu preciso tratar o meu hábito de roer as unhas, porque ninguém rói a unha simplesmente porque é gostoso, mas é porque tem ali, né, alguns gatilhos que fazem a pessoa fazer isso. Mas, por outro lado, ela precisa estar atenta que, olha, se eu tenho esse hábito e eu ainda não solucionei, eu tenho que ter o cuidado, minha mão está sempre limpa, porque, né, eu tenho que minimizar aqui o meu problema, o meu risco de adoecer. De fato, assim, né, quem é observador fica meio chocado com essas situações, e que bom que fica chocado, porque está percebendo que não é o habitual, o legal, né, de ser feito. E por encerrar, o Fernando dizendo, olha, eu faço isso tudo e tem gente que me chama de germofóbico. Ele faz até a batata aqui, kkkk. Então, não se trata de ser germofóbico ou de você, por exemplo, ter psicose de limpeza. Uma coisa é você ter o hábito natural e saudável de higienizar as mãos. Outra coisa é quando a pessoa, por higienização repetitiva, atrapalha a vida dela por estar sempre limpando as mãos e não conseguir fazer as atividades diárias, porque esse hábito se tornou uma neurose na vida dela. Higienizar as mãos é um hábito saudável, mas quando você higieniza a ponto de se machucar, quando você deixa de fazer coisas que diretamente impactam na sua vida, porque você fica o tempo inteiro lavando a mão ou alguma coisa, aí você precisa de um auxílio médico justamente para poder tratar esse excesso e ficar dentro daquilo que a gente considera normal e saudável. Eu acho que, assim, é muito comum a pessoa que não tem o hábito de higienizar as mãos criticar mais aquele que higieniza. E nem sempre aquele que higieniza, ele é uma pessoa neurótica com higiene. Não, ele está fazendo certo. O neurótico é aquele que se prejudica ao fazer aquela ação, né? Uma ação repetitiva e prejudicial ao dia a dia dele. Lavar as mãos não é prejudicial. Lavar as mãos antes das refeições, assim que toca superfícies que podem estar contaminadas, quando sai do coletivo, quando saiu do banheiro, é saúde, é preservar a própria saúde.
Doutora Rúbia, muito obrigada, viu, por estar conosco nesse sábado e alertando e respondendo os nossos ouvintes aqui. Eu que agradeço o convite. Um bom sábado para vocês, bom trabalho. E até uma próxima oportunidade, viu, doutora? É sempre um Até prazer uma conversar próxima. com a senhora. Prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.